Nosso filho nasceu com a condição genética rara que afeta o seu intestino e ele sempre esteve entre o fio e a vida. E dizer isso é uma afirmação de duplo sentido. Quando eu te contar a nossa história, isso ficará esclarecido. Esse documentário que você irá assistir mostra uma pequena parcela dos nossos dias com a criança rara. E surgiu do desejo de tornar visível para muitas pessoas que a vida com cuidados paliativos não é o fim da vida. E que apesar de do nosso dia a dia encontrarmos desafios e surpresas, não estamos aqui para romantizar nada, mas tão somente compartilhar nossa invisível luta diária. Essa daqui é a nutrição parenteral, que é a nutrição que Caleb recebe através de um catéter venoso por uma via que vai direto no coração. E isso é o que nutre ele, ao invés da alimentação oral, que seria o mais comum. Mas essa é a nutrição que entra pela veia e nutre o corpo dele, né? Que oferece tudo o que ele precisa com relação a nutrientes, eletrólitos e tudo mais. Facilmente podemos afirmar que Caleb está entre o fio e a vida por dois motivos. Primeiro, por um diagnóstico difícil que recebemos quando ele tinha apenas 3 meses de vida, de uma condição rara em seu intestino, que fez com que a vida dele estivesse muitas vezes por um fio. E segundo, por seu tratamento, que é através de um fio que o mantém vivo e nutrido. Desde o seu diagnóstico, a nossa vida diária é rodeada de seringas, agulhas, remédios, bombas de infusão, consultas médicas mensais e cuidados especiais, como também de uma ansiedade que às vezes aperta no peito. Disseram-nos que com o tempo se tornava mais fácil, mas esqueceram-nos de dizer que também tornava-se mais cansativo, principalmente quando a criança está crescendo e ainda não aprendeu que precisa ter cuidados especiais na sua vida. Assim como o nosso filho, que tem apenas 2 aninhos e uma vida cheia de energia. Caleb ama ler, brincar, jogar coisas no chão, passear e comer sua boa tapioca. E mesmo sendo tão novo, ele já compreende muitas coisas que acontecem ao seu redor. Se em fevereiro de 2023, quando recebemos seu diagnóstico de que Caleb não poderia se alimentar de uma forma natural, alguém me dissesse que 1 ano e 7 meses depois ele estaria vivendo dessa forma, certamente que eu não acreditaria e provavelmente falaria que essa pessoa está louca. Em toda a minha gestação, eu imaginava que meu filho nasceria perfeito, sem muitas complicações, saudável, que tudo ficaria bem e que em pouco tempo a gente ia para casa e a gente ia apresentar ele à nossa família. E todos iriam conhecer e se apaixonar por ele. Mas, para nossa tristeza, não foi isso que aconteceu. Após o seu nascimento, tudo que a gente tinha planejado, todas as nossas expectativas foram frustradas quando a gente descobriu que tinha algo de errado com Caleb, quando ele tinha seu 5º dia de vida. O meu leite não o nutria, seu peso diminuía a cada dia que se passava e a expectativa de ir para casa diminuía junto. Nosso filho não estava nada bem e ninguém sabia o que estava acontecendo com ele e nem sabiam como ajudá-lo. A cada dia que se passava, novos pensamentos assombravam minha mente e juntava aquela ansiedade, aquele medo de não saber quando a gente iria levar nosso filho para casa, por não saber o que estava acontecendo com o nosso filho e saber também quando ele iria melhorar. Precisou ficar internado na UTI, ele ficou muito mal no seu 5º dia de vida e precisou ir às pressas para lá. E foi muito difícil chegar na UTI e ver ele na incubadora, precisando de suporte respiratório, ligado a várias bombas de infusão e sem os médicos saber como tratá-lo e como ajudá-lo naquele momento. Tudo isso que a gente passou, tudo isso que vivenciamos, sempre me veio à mente também que nenhuma mãe ou pai está preparado para receber um diagnóstico tão difícil, principalmente de uma condição rara que você não esperava de forma alguma, rara como foi o nosso caso, e o de Caleb.
Quando ele tinha 3 meses de vida, finalmente a gente conseguiu receber o diagnóstico e os médicos descobriram o que ele tinha e como ajudá-lo. E isso para nós foi uma luz no fim do túnel. A gente estava desesperado, praticamente em trevas, assim por dizer, sem saber como ajudá-lo. E quando os médicos descobriram o que ele tinha, a gente finalmente viu uma luz e viu que tinha algo que podia ser feito. De longe foi a melhor notícia que a gente recebeu. Junto com o diagnóstico veio um prognóstico muito baixo e uma expectativa de vida também muito baixa, o que nos trouxe desesperança quanto ao futuro. Mas na busca, no desespero de tentar encontrar esperanças, eu fui em busca de outras famílias, eu estudei sobre a doença, eu procurei outros casos e isso foi nos dando forças e foi nos dando esperanças para ver que nosso filho talvez pudesse ter uma chance de viver e levar uma vida normal. Primeiramente, eu acredito que ninguém prepara um homem para ser pai, né? Muito menos para ser pai de uma criança com uma condição rara. Uma criança que vai receber um tratamento paliativo por toda a vida dela, né? As responsabilidades de pai, elas por si só já nos assustam um pouco, né? E tiram o sono quando a criança ainda está sendo gerada, né? Agora, imagine só, você somar a tudo isso a preocupação de ter que cuidar de uma criança como o Caleb, né? Se a expectativa inicial era levá-lo para casa o quanto antes, o mais rápido possível, a gente tinha a ideia de levá-lo para casa em 24 horas após o parto, essa expectativa ela acabou sendo quebrada, né? Após 5 dias dentro de um hospital e depois de 3 longos meses também dentro de uma UTI neonatal, né? Foi quando o Caleb precisou ser transferido para a UTI. As expectativas mudaram, né? Se antes a nossa expectativa era levá-lo para casa o quanto antes, né? Elas agora mudam, né? Para um questionamento, né? Será que vamos conseguir levar nosso filho ou não para casa com vida? A notícia do diagnóstico, ela vem acompanhada, né? De não sabemos o que fazer. É quando os médicos conversam conosco, né? Eles dizem o que eles demonstram para a gente qual o diagnóstico de Caleb, né, através de um exame. E junto a isso eles dizem para a gente que não sabem realmente o que fazer. Farão o possível para mantê-lo vivo, mas que no momento não sabem o que fazer por não terem conhecimento da doença. E ouvir isso por parte dos médicos, né, é um convite a abandonarmos a esperança, né, e nos faz pensar que os dias de vida de nosso filho serão somente dentro de um hospital, até o dia que ele resistir ficar nessa situação. O diagnóstico de uma condição rara é praticamente desconhecida, né, pelo mundo médico e na literatura médica, enfim. Não foi um golpe fácil de assimilar, né? Porque nós vivemos naquela ansiedade de saber o que nosso filho tinha, de saber qual era o diagnóstico, de saber qual seria, a partir do diagnóstico, os próximos passos que os médicos iriam tomar, né? Qual o melhor tratamento que eles iriam conseguir oferecer para ele, para aliviar a tudo aquilo que estava afligindo ele. Tudo isso ele acaba sendo diferente, né? Quando nós recebemos esse diagnóstico. Porque ao invés de trazer um alívio, né? Aliviar nossa ansiedade com relação ao diagnóstico, nós começamos a nos perguntar, e agora? Né? E no momento que ouvimos, né, o diagnóstico, pelo menos para mim, as dúvidas elas só aumentaram, né? E o medo ele foi cada vez maior, né? E ao invés de ter sido curado pelo diagnóstico, o medo ele só veio a me frustrar ainda mais. Aí já passada a turbulência do diagnóstico, né? Já com ele recebendo o tratamento mais adequado para a condição dele, entendendo um pouco mais sobre a própria condição e com uma esperança renovada, essas dúvidas e angústias elas passam a ser outras, né? Graças a Deus, Caleb agora está recebendo um bom tratamento. Graças a Deus agora temos o conhecimento da doença
graças a Deus as coisas começam a caminhar, mas à mesma medida em que as coisas começam a caminhar, também vem outras dúvidas, né? Outras preocupações, outras angústias, né? Então a gente sempre se perguntava como que nós vamos cuidar dele, né? Como ele vai poder viver conectado 24 horas a uma bomba de fusão, que era o caso dele à época, quando ele recebe a alta hospitalar, né? Ele recebe com 24 horas de infusão de nutrição parenteral, né? Quais seriam os riscos que iam afligir ele, né? Como nós vamos conseguir lidar com tudo isso, sendo só eu e minha esposa em uma cidade desconhecida. E aqui eu posso afirmar uma coisa, eu não passei pelo medo de cuidar de uma criança recém-nascida, sozinho em casa com minha esposa, né? Porque Caleb passou 10 meses da sua vida, talvez um pouco mais, dentro de um hospital, né? Esse medo de cuidar de um recém-nascido acabou sendo substituído pelo medo de cuidar de uma criança com tratamento paliativo, né? Com cuidados hospitalares, né? Que deveriam ser desempenhados por nós dentro de casa. E tudo isso eu posso afirmar com absoluta certeza, seja em relação ao diagnóstico de Caleb, seja com relação às expectativas de lidar com essa doença rara, ter me envolvido o máximo possível com meu filho desde o seu primeiro dia de vida, seja com os cuidados que ele precisa, seja conhecer e aprender sobre o diagnóstico dele, sobre a sua condição, e principalmente não abrir mão de exercer minha função e minha responsabilidade como pai. Tudo isso faz toda a diferença e tem feito até hoje. A condição de Caleb é muito rara, tendo menos de 200 casos espalhados pelo mundo. Se chama doença de inclusão microvelocitária e ela afeta a funcionalidade do intestino, impedindo a absorção dos nutrientes pelo corpo. Seu diagnóstico, felizmente, foi precoce e é essencial para uma melhor qualidade de vida hoje. A única forma efetiva de nutrição para ele é por uma nutrição venosa, que passa através de um catéter central que ele tem no peito, que também é conhecida como nutrição parenteral. E hoje esse é basicamente o único tratamento adequado para essa condição. No Brasil, em vida, há 4 crianças diagnosticadas vivendo com nutrição parenteral domiciliar. E a mais velha hoje tem 11 aninhos, sendo Caleb o mais novo. A nossa vida se tornou um pouco turbulenta desde que Caleb se manifestou para nascer. Nós morávamos em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte chamada Caicó. E pela urgência do parto prematuro, tivemos que correr para a capital para ele nascer, sendo sua primeira exigência ser natalense. Devido ao quadro complicado dos seus primeiros meses de vida, nós vivemos praticamente como nômades durante 5 meses em Natal. E Caleb, não se contentando em ser natalense, mais uma vez nos tira da zona de conforto e nos transporta para a maior capital do país, São Paulo. E para quem tinha saído de uma cidade de 70 mil habitantes, foi um grande choque se deparar com a grandeza de uma verdadeira metrópole. Como eu já disse anteriormente, tivemos que começar a nossa vida do zero. Ainda sem decidir se moraríamos aqui ou não pestanejamos diante da possibilidade de garantir um acompanhamento mais adequado e especializado que só possuía aqui em São Paulo. E se você é da área da saúde e está assistindo esse nosso vídeo, você deve se perguntar: mas como que Caleb faz nutrição parenteral em casa? E antes dele vir para casa, algumas coisas tiveram que ser consideradas e preparadas para isso acontecer. Primeiro, com relação ao Caleb, né? Que ele precisava estar com um peso adequado, estável, e sua nutrição também precisava estar bem ajustada para que fosse oferecida de forma segura em casa. E depois, com relação a nós mesmos e também a nossa casa. Se éramos uma família estruturada, responsável, se o nosso lar estava dentro do exigido pela equipe médica e também se éramos capazes de manejar de forma segura a nutrição e o catéter de Caleb. Se ele vir para casa também, né, nós recebemos um treinamento pela equipe médica para realizar os cuidados de Caleb em casa, que no caso é manejo de parenteral, manejo de catéter, diluição de medicação, aplicação de medicação subcutânea, dentre outras coisas. E tudo isso, minha gente, sem um mínimo de conhecimento prévio na área da enfermagem, que eu acho que foi o mais difícil pra gente, ter que entrar nesse mundo sem querer, né? Eu acho que o nosso maior conhecimento com relação à enfermagem foi o tempo que ele passou na UTI NEL. Sim. E o tempo que ele passou internado na enfermaria já aqui em São Paulo. A gente via tudo isso todos os dias, então a gente já estava meio que acostumado. Mas não era o nosso propósito
né, adentrar nesse mundo da enfermagem. Não era um conhecimento prático, né? Não era um conhecimento prático. Foi um verdadeiro desafio para nós e uma grande responsabilidade, porque a gente sabe que a vida de Caleb está em nossas mãos. Se errarmos, a gente erra com ele, com a vida dele. Mas para uma família que mudou de estado, que começou tudo do zero novamente, isso na verdade só seria mais um desafio, né, na nossa nova vida, mais uma fase em nossa nova vida. Diariamente, Caleb recebe sua nutrição, que é composta de lipídios, carboidratos, proteínas, água, glicose, oligoelementos, eletrólitos, dentre outras coisas importantes para seu corpo e desenvolvimento. Hoje, ele utiliza por 17 horas e essa nutrição passa através de uma bomba de infusão, que controla a quantidade de líquido que entra em seu organismo através da corrente sanguínea. Além disso, faz uso de algumas medicações orais para controle de sintoma e reposições importantes para seu organismo. No início não foi nada fácil, pois Caleb precisou passar 10 meses internados no hospital e nos dividíamos para acompanhar ele. Durante todo esse tempo, nós abrimos praticamente mão de tudo para estar com ele. Quando ele veio para casa, uma nova etapa da nossa vida se iniciou, com um desafio ainda maior. Cuidar de uma criança com uma condição rara e aprender a viver em uma nova cidade. Hoje os desafios são basicamente os mesmos, somado ao fato de Caleb estar crescendo e passando pela bebelescência. Continuamos sem rede de apoio, infelizmente, mas contamos com o suporte e apoio um do outro. Sua rotina diária se resume a conectar sua nutrição, desconectar, tomar remédios e trocar curativos. Facilmente poderíamos adicionar os seus cuidados à atenção constante que ele requer quando está conectado à sua parenteral. Pois ao contrário do que pode parecer, Caleb não fica prostrado em um leito durante as 17 horas de infusão. E ao mesmo tempo que esse fio foi motivo de temor e desesperança um dia, hoje o ressignificamos e entendemos que é o que mantém nosso filho aqui conosco. Nós sabemos que nosso filho tem uma condição rara, crônica e que tudo isso vai ser para a vida toda. E hoje, as nossas maiores dificuldades têm sido em adaptar constantemente a nossa vida para as necessidades de Caleb e para os cuidados dele. Mas eu creio que com o passar dos anos a gente vai se acostumar a tudo isso. E Caleb também, porque ele é muito inteligente. E minha expectativa, né, como eu já disse antes, é que ele viva por muitos anos e que a gente aproveite ao máximo a vida ao lado dele, apesar das suas limitações. E que ele também seja muito feliz, porque sempre estaremos aqui ao lado dele para apoiá-lo em tudo. De todas as dificuldades que nós temos vivido, né, muitas delas foram superadas e estão sendo superadas à medida em que vivemos, né, nesse mundo atípico, podemos dizer assim. Eu penso que a maior delas seja justamente ensinar ao nosso filho, né, fazê-lo entender que ele possui uma condição rara, né, que vai afetar a sua vida por muito tempo e que ele irá precisar de cuidados, né, cuidados específicos por provavelmente toda a vida, né? Sem contar no desafio que é ter de lidar com os medos e com as preocupações do futuro. Mas eu tento não pensar nisso, eu tento minimizar tudo isso dentro de mim, o máximo que eu posso. E tento também pensar sempre de forma otimista, até mesmo para conseguir transmitir isso para ele, né? Para que ele não tenha um futuro tão pesaroso. Também penso muito que é minha obrigação construir o máximo de memórias positivas possíveis para ele, né? Para que essas memórias possam passar de certa forma o afeto e o carinho que eu tenho para ele, né? E também eu planejo muito todos os dias, né, de como eu vou preparar ele para o seu futuro, um futuro em que ele não será jogado ao léu, mas que eu vou estar sempre ali segurando a sua mão, guiando ele no caminho, ensinando o que for necessário, procurando fazer entender o que for necessário, né? E o meu maior desejo em Deus é que ele viva uma boa e longa vida, né? Que seu diagnóstico, que sua condição, ou qualquer dificuldade que isso possa trazer para ele não venha a ser um tipo de empecilho, né? Mas que tudo isso seja
seja um combustível para ele ser uma pessoa melhor, para que ele viva bem, para que ele procure viver tudo aquilo que Deus permitir que ele viva. E assim como o Caleb passa 17 horas conectado na parenteral, nós também passamos as nossas 17 horas de ansiedade constante. Porém, da mesma forma, assim como ele passa 7 horas desconectado e livre para explorar o mundo, nós também passamos esse momento aproveitando ao seu lado. Mas apesar de tudo, a vida, mesmo que por um fio, é vivida um dia de cada vez. Que lindo da mamãe.